Na minha experiência de sábado, no clamor, né, apóstolo, o Senhor me levava até Brasília. E primeiro eu vi Alexandre de Moraes e eu vi um homem. Eu vi um homem do lado dele, esse homem, mas eu não conseguia ver o rosto desse homem. Eu sempre vi esse homem de cabeça baixa, mas dava para ver o semblante assim, mesmo de cabeça baixa, que ele sempre estava sorrindo, sempre sorrindo. E ele grudado assim no Alexandre de Moraes, né, no ministro lá. E aí, para onde ele ia, aquele homem ia com ele. Para onde ele ia, aquele homem ia com ele. E eu via, quando ia assinar algum decreto, eu via aquele homem que estava com o ministro pegando o papel. Eu via ele pegando a caneta como se fosse ele que assinasse, como se fosse ele que desse aquele papel para o ministro assinar. Eu via muito aquele homem falando no ouvido do ministro também, falava toda decisão, tudo que aquele ministro ia falar, antes aquele homem falava no ouvido do ministro. Aí depois eu via o Lula, o presidente Lula. E aí eu também via esse homem com ele, com o presidente. E eu era o mesmo homem, do mesmo jeito, com a cabeça baixa, mas ali, grudado com o presidente. Para onde ele ia, aquele homem ia. Que qualquer decreto, qualquer coisa que o presidente ia fazer, antes tinha aquela voz falando no ouvido dele, daquele homem que estava acompanhando ele. E eu não entendia, né? Por que esse homem está acompanhando eles? E foi quando eu vi assim, o presidente, o ministro, e no meio dos dois, esse homem, de cabeça baixa. E foi quando ele olhou para mim, e ali, na hora que ele olhou para mim, ele começou a se transformar em um demônio. Um demônio poderoso. E aí o anjo falava assim para mim, esse demônio aí é que anda com o ministro e o presidente. É o que comanda tudo aqui. É o que eles fizeram um pacto. Foi com esse demônio. E é com esse demônio que vocês vão lutar. Vocês já lutaram com muitos que também fazem parte de tudo isso aqui, mas esse daí é o que está na frente de tudo. Esse daí foi o que recebeu o pacto e é o que anda com eles, é o que comanda tudo aqui, porque aqui quem comanda com esse presidente e com esse ministro não são eles não, é esse demônio aí. E vocês se preparem, os guerreiros, que vai chegar o dia, a hora certa, o momento certo que vocês vão enfrentar esse demônio para que o Brasil seja liberto. Aí eu disse, amém, né? Amém, glória a Deus. E aí, ele me tirou dali. Aí eu já vi outra cena. Aí eu vi o ministro, Alexandre, aquele careca. Eu vi ele morto. Eu não entendia, né? Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer. Aí ele falou bem assim, o anjo. Ai daquele que derrama o sangue de um justo. Esse homem fez muito mal. Esse homem derramou sangue de inocente. E ele vai pagar com a justiça do Senhor. Porque o Senhor, ele pensa que ninguém está vendo. Teve muitas outras pessoas, muitos outros sangues de inocentes, de justos, foram derramados. Mas eles tentaram ocultar, esse eles não conseguiram. Eu não tinha entendido porque eu falei, eu não estou sabendo de nada que está acontecendo, porque eu não procuro saber disso. Eu falei assim, né? Mas ele falou, mas o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo. Ele está vendo tudo que esse homem está fazendo. E a justiça de Deus vai cair sobre ele. Não se preocupe. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com um versículo que está lá em 1 Samuel. Deixa eu achar aqui. 1 Samuel capítulo
28, versículo 13, diz assim, ó: E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel, supostamente, disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então Samuel, vamos assim dizer entre aspas, Então disse Samuel: Por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Amém, irmão? Só até aí. Amém? Nós entendemos que não era Samuel ali, apesar do espírito parecer, assim, um formato, mas sabemos que não era Samuel, e sim um demônio disfarçado. Tanto é que mais adiante ele vai dizer: ainda hoje estarás comigo. Samuel ele era um profeta de Deus, ele morreu e foi para o céu. Agora Saul, que estava em pecado, o Espírito Santo já tinha abandonado Saul. Para onde ele iria, E também o Espírito disse: me fizeste subir, subir porque ele estava lá embaixo, apóstola? Então, irmãos, muitas das vezes o mal ele assume formas, apóstola, formas até do bem, forma humana, os demônios assumem. Então, irmãos, nós vivemos num campo minado, nós servos de Deus, de guerra, de batalha espiritual, nós que entendemos um pouco mais profundamente os mistérios de Deus, os mistérios da guerra, sabemos aquilo que temos passado, aquilo que temos vivido, irmãos, aquilo que se passa no campo espiritual. E essa guerra, ela é uma guerra espiritual. Sabe, irmãos, o mal está controlando os feiticeiros, os bruxos, os principais, as potestades estão assumindo os altos comandos das nações. Sabe, irmãos? E aí a igreja é a única instituição capaz de confrontar isso. Nós temos enfrentado bruxos, temos enfrentado feiticeiros, temos orado pelas madrugadas, todo sábado oramos aqui na igreja pela nação brasileira, e o contra-ataque é severo, é forte. Então, irmãos, assim como lá atrás já existia o mal disfarçado de bem, hoje também existe isso, e muitas pessoas caem nesse engano, apóstolo, votando, escolhendo pessoas para cargos a qual são dirigidas por Satanás, não é isso, apóstolo? Fazendo escolhas erradas, achando que estão fazendo a coisa certa, porque eles vêm disfarçados de pessoas do bem, aparentemente, homens distintos, com uma boa conversa, e aí acaba não tendo discernimento de Deus, de saber o que escolher, e favorece com que o sistema se instaure em uma nação, em um país. Então nós vemos a graça de Deus de trazer experiências fortes que mostrem as coisas ocultas, os segredos ocultos, que do mundo espiritual, que está por trás de cada ação catastrófica que tem dominado, imperado, no caso na nação brasileira, e que tem causado danos e trazendo de certa forma o caos para o Brasil. Mas ainda assim nós conseguimos ver um Deus que tem o controle de todas as coisas, que quando traz a revelação, ele também está nos ensinando como que tem que ser a conduta da igreja diante dessa circunstância, e nos impulsionando a fazer as coisas certas para que o poder de Deus se manifeste e o reino de Deus se estabeleça na terra. Aí você vê o cuidado de Deus sobre todas as coisas. E lamentavelmente, assim, eu estava orando ao Senhor e conversando com um discípulo, um líder, e a gente comentando, ele mencionou algo que me chamou a atenção, no sábado mesmo, dentro do clamor, que me chamou a atenção, que assim como nós somos servos de Deus, somos soldados de Cristo, o império do mal também, o inferno também, ele tem os seus soldados, tem os que pagam preço por aquele reino das trevas, apóstolo. E aí eles conseguem poder, eles conseguem se infiltrar. Por quê? Porque a igreja que era para estar na posição de guerra como guerreiros do Senhor fica adormecida, aceitando tudo o que acontece no dia a dia como se algo fosse natural e não existisse um submundo dessa guerra, que é o mundo espiritual.
Então eu vejo a perfeição de Deus nessa experiência de mostrar o que está por trás de cada atitude humana dessas pessoas que têm dominado o sistema, que têm imperado na nação brasileira, e como que nós venceremos essa guerra, que é extremamente espiritual. Amém, apóstolo? É tomando posição na guerra como servos de Deus. Amém, irmãos. E quem entende de guerra espiritual, né, sabe que muitas vezes são coisas que são, vamos assim dizer, né, às vezes a morte espiritual, às vezes é morte física. Deus tem os seus mistérios, amém, amados irmãos? Seus mistérios e seus propósitos, mas nós vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Realmente nós sabemos, né, o mal oculto que há, né, nós que temos andado às vezes pela madrugada, pelas ruas para orar, né, para meditar, né, para estar traçando estratégias de guerra. A gente vê os feiticeiros nas ruas fazendo trabalho de feitiçaria, eles, sabe, invocando o mal sem temor algum, né? A gente vê eles pelas ruas pela madrugada. Então, irmãos, há uma guerra contra o mal, e você, como igreja do Senhor, você como guerreiro e como guerreira, você é um soldado nessa guerra. O Senhor te escolheu para guerrear. Então não deixe de orar pela nação, não deixe de orar pela igreja, não deixe de orar pelo povo de Deus, para que a vontade do Senhor se cumpra antes que ele volte, venha buscar a sua igreja. Mas o Senhor, ele quer salvar muitas vidas. Então, irmãos, cabe a nós guerrearmos para que o evangelho continue sendo acessível aqui no Brasil, para que as coisas mudem e para que os planos do Senhor se cumpram. Amém? Vamos orar, apóstolo? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Pai, querer para nos livrar de todo mal. Senhor, que toda artimanha de Satanás, que todo laço do passareiro, todo o terror noturno, Senhor, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meu dia, que se propaga nas trevas, Pai, que todo esse mal, Pai, venha, Senhor, cair por terra através dos anjos que estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo. Senhor, cura a nossa nação, restaura a nossa nação, Pai, faz um milagre para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e desperta os guerreiros, desperta, Pai, cada homem, cada mulher a orar, a buscar, a clamar, a se santificar, a viver como cidadãos dos céus aqui nessa terra. E assim, meu Pai querido, Pai amado, se a gente esteja cumprindo o Teu propósito, Senhor, nas vidas, Pai. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro